E se eu te disser que dentro de você existe um lado escuro da sua personalidade? E se eu te disser que dentro de você vive um monstrinho, e esse monstrinho ele significa as partes que não são tão legais da sua personalidade e da sua psique? Ah, Gabi, mas eu vou na igreja, eu frequento a igreja, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal pra ninguém, eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada, mas e se eu te disser que mesmo você frequentando a igreja, sendo uma pessoa boa, você ainda assim possui dentro de você um lado na sua personalidade que não é tão legal, e o quanto antes você tomar consciência desse lado, você não só vai evitar muitos sofrimentos na sua vida, mas também na vida das pessoas que você ama e que você convive. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, e o tema de hoje é: aprenda a lidar com os seus monstros internos. Nossa, Gabi, me deu até medo esse tema. Não fique com medo, fique aqui comigo, porque hoje a gente vai mergulhar um pouquinho nesse lado que não é tão legal, que habita todos nós. É aquela velha história da inveja. Todas as vezes que a gente vai falar da inveja, a gente nunca fala que a gente tem inveja, é sempre o outro que tem inveja da gente, não é verdade? Eu nunca sinto inveja de ninguém, são sempre as pessoas que têm inveja de mim. Mas você sente inveja sim, todos nós sentimos inveja. E essas são partes da nossa personalidade que não é legal. E o quanto antes a gente tomar consciência delas, a gente vai conseguir lidar de uma forma não só inteligente, mas também saudável, conosco e com o outro. Antes da gente mergulhar na questão dos nossos monstros internos, que são monstros que não habitam só você aí do outro lado, mas me habita também, habita todos nós. Quando eu mergulhei na obra de Jung, que foi não só um médico, mas também um psicanalista, que ele desenvolveu a teoria da sombra para falar sobre essas partes que não são tão bonitas que habita todos nós. Ele denominou como a teoria da sombra. E depois eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês assistirem um vídeo muito legal que fala sobre isso, para vocês também poderem mergulhar. Eu já te adianto que o quanto antes você tomar consciência das coisas que não estão tão legais dentro de você, ou das partes que não são tão saudáveis da sua personalidade, dos seus comportamentos, mais domínio sobre ela você vai ter. É como se fosse assim, ó, quanto mais eu jogo a sujeira para debaixo do tapete, mais eu me esquivo dela, mais eu escondo ela e não tô resolvendo o problema. E quando a gente fala de monstros, por que eu coloquei como uma teoria do monstrinho, né? Por que eu sempre falo como se fossem os nossos monstros internos? Porque monstro é algo feio, é algo abstrato, é algo que não é tão saudável. E ao decorrer dos anos, a gente nunca aprendeu a lidar com aquilo que é ruim. A gente sempre aprende a potencializar as coisas que são boas. Só que se a gente não lidar com as coisas que não são tão boas e que nos habitam, logo elas vão suceder as coisas boas. Pensa comigo, aquela pessoa que tem um talento grandioso, assim como eu, assim como você, que tem talento em muitas coisas. Se a gente não tomar cuidado com as coisas que minam o nosso talento, que são as partes ruins da nossa personalidade, logo isso vai dominar as partes boas e a gente vai acabar caindo em sofrimento e não conseguindo desenvolver aquilo que de fato a gente quer. Vamos usar um pouquinho a arte para ilustrar. Charlie Brown Jr. foi um grandíssimo artista, ele está completando de carreira agora 33 anos, se eu não estiver errada, 33 anos de carreira de Charlie Brown Jr. Ele tinha um lado muito bom, um talento maravilhoso para música, para as rimas, para poesia muitas vezes, para as reflexões, só que ele também tinha um lado ruim, que era a questão das drogas. Vocês conseguem entender o que é esse lado ruim? E por que eu quero te convidar, diferente de tantos outros vídeos em 2025 que tá só querendo potencializar e falar de coisas boas, eu queria te convidar a olhar para isso, porque o quanto antes você tiver noção das coisas que não são tão bonitas dentro de você, logo você vai poder lidar com elas, curar coisas que precisam ser curadas, administrar coisas que precisam ser administradas e assim continuar seguindo em direção aos seus sonhos, aos seus planos e aos seus projetos. E não só se ajudar, mas ajudar os outros também. Todas as vezes que a gente vence coisas dentro de nós que não é tão legal, que não é tão saudável, isso nos dá autoridade, nos habilita a ajudar outras pessoas também. Não é só a função do psicólogo. Tem várias situações dentro da sua vida que você aprendendo a lidar com elas, você consegue se habilitar a ajudar outras pessoas também. Então é muito importante a gente também dar atenção às coisas que não são tão boas, porque das coisas que não são tão boas podem vir coisas muito boas. A primeira coisa que pode te ajudar é você ter consciência de quais são as partes destrutivas que existem dentro de você. Quais são as suas inclinações? Gabi, eu tenho inclinação para droga, eu tenho inclinação para pornografia. Se moscar um pouquinho, eu ficar ocioso, já tô lá vendo vídeos pornográficos.
Isso é para homem e para mulher. Gabi, eu tenho dificuldade com a minha ansiedade, o meu monstro hoje é a ansiedade. Então, primeira coisa, tenha consciência de qual é a sua parte destrutiva. Porque quando você parar para analisar aquilo de ruim que existe dentro de você, você vai ver que essa é a chave que falta para você conseguir muitas vezes realizar os seus sonhos e sair da realidade que você está hoje. Segunda coisa muito importante, perceba se essa situação que você conseguiu identificar, você consegue lidar com ela sozinho ou não. Porque se você não consegue lidar, você vai precisar aprender a pedir ajuda. Só que não é pedir ajuda para qualquer pessoa ou abrir a sua vida particular e pessoal para qualquer pessoa. A primeira coisa que eu te indico é você procurar um psicólogo mesmo, uma pessoa que é totalmente capacitada, que vai conseguir te ajudar. Se você não tiver acesso a um psicólogo, pode ser um amigo mais próximo. Gabi, eu frequento determinadas religiões, tá? Dentro do cristianismo, então procura seus pastores, líderes, dentro de uma umbanda ali, suas mães, pais de santo, dentro de um espírita, né? Então, enfim, independente da ajuda que você for procurar, procure ajuda. Terceira coisa, decida mudar e não volte atrás até que a mudança seja completa. Quando você identificar, de acordo com esse vídeo, as coisas que fazem mal dentro da sua vida, decida de fato mudar e caminhe diante dessa decisão, não retroceda. Quarto tópico que é muito importante, sempre se lembre do seu lado bom. Da mesma forma que a nossa personalidade tem muitas coisas ruins, ela também tem muitas coisas boas. O ser humano é uma máquina, então nunca se esqueça das suas coisas boas, das suas qualidades, das coisas que você já realizou, das coisas que você é capaz de fazer. Nunca se esqueça, traga à memória aquilo que é bom, traga à memória aquilo que te dá esperança, para que você não somente vença essas coisas ruins, mas também se lembre da pessoa que você vai conseguir ser após passar dessas fases. Quinto e último tópico, você não está sozinho, você não está sozinha. Todas as vezes que você decide enfrentar os seus monstros internos, todas as vezes que você decide enfrentar as coisas que não são tão legais dentro de você, você se torna uma pessoa muito mais corajosa. Eu falo que se a gente tem a coragem, a capacidade de se enfrentar, de enfrentar nós mesmos, de enfrentar o nosso espelho, a gente consegue enfrentar qualquer coisa na nossa vida. Eu falo que é aquela frase clichêsaça, aquela frase que diz assim, minha maior luta é comigo mesmo. E de fato, se você conseguir vencer a maior luta, que é contra você mesmo, nada pode te parar. Então que em 2025, que nesse ano você consiga lidar com todos os seus monstros internos. E não se esqueça, você não tá sozinho, eu tô aqui pra te ajudar.